Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Este domingo, em todos os anos, é o domingo da tentação do Senhor. Como estamos no ano B, São Marcos, a narrativa é muito curta. Nem sequer se fala das 3 tentações. Diz apenas que Jesus foi ao deserto e ali foi tentado por Satanás. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis e relata a aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio. A aliança que Deus fez com Noé é simbolizada pelo arco-íris, aquele arco que vem depois das chuvas. Deus prometeu que aquele arco seria um sinal de que ele jamais faria perecer todos os seres vivos da terra por um dilúvio. Esta aliança foi feita com quem? Com os sobreviventes. Todos pereceram, menos os que estavam na arca. Quem estava na arca? Noé, a sua esposa, os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as esposas dos seus 3 filhos. Ao todo 8 pessoas. São essas as que se salvaram desse dilúvio que devastou a terra. Por que Deus resolveu destruir todos os seres vivos sobre a terra? Diz o Gênesis que o Senhor viu que a maldade do ser humano era constante e o seu coração era perverso desde a infância. Então o Senhor se arrependeu de criar o homem, que expressão tão triste, e se afligiu em seu coração. Mas uma família achou graça aos olhos do Senhor, que foi a família de Noé. E Noé teve que construir uma arca em terra seca, causando zombaria dos outros. Mas quando veio o dilúvio, foi somente ele que se salvou com a sua família e os animais que foram colocados na arca. Quando o Senhor faz aliança conosco, faz para recomeçar. Então, tudo que é mal foi destruído pela água. A água agora já secou. Sobrou alguém que achou graça aos olhos de Deus. Deus faz uma aliança com Noé e sua família e com os seres vivos, coloca o arco-íris nas nuvens e promete não repetir um dilúvio como aquele. Mas esta destruição e salvação por meio da água prefigura o nosso batismo. Quem dá essa interpretação é o próprio São Pedro. Aqui na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, o apóstolo diz: Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. O justo morreu pelos injustos, a fim de nos reconduzir a Deus. Morreu na carne, mas recebeu vida nova pelo Espírito. E ele desceu à mansão dos mortos. Ele foi visitar os que estavam esperando pelo Messias e que já haviam morrido. Quanto à arca, que salvou poucas pessoas, 8 ao todo, a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Assim diz São Pedro. O batismo nos salva, e nos salva através da água, que é derramada sobre o batizando, das palavras pronunciadas sobre ele, e do Espírito Santo que desce para regenerá-lo, para revigorá-lo, para vivificá-lo. O batismo não é um banho qualquer que serve para tirar a sujeira do corpo. É um banho espiritual. É um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele se submetem anjos, dominações, potestades. Todos os coros angélicos estão submissos a Cristo. O simbolismo do número 8 pessoas que foram salvas pela arca, talvez signifique também a ideia de que o mundo foi criado em 6 dias, no 7º dia o Senhor descansou, e no 8º dia ele recriou o mundo pela ressurreição de seu Filho. Por causa disso, alguns batistérios, inclusive o desta capela, têm forma octogonal. São 8 lados, porque a criança que vai ser batizada está renascendo no 8º dia, pela água e pelo Espírito Santo. O batismo ocorre uma única vez. O Senhor não nos batiza de novo. É um sacramento que imprime caráter indelével. Nesse ponto, ele é igual ao dilúvio. O Senhor não vai mais
fazer cair um dilúvio sobre a terra. Não procuremos um novo batismo se nós já fomos batizados, porque isso não existe. Temos que renovar as promessas do nosso batismo. Para os pecados cometidos após o batismo, a Igreja tem o sacramento da penitência. Este sacramento não imprime caráter, por isso ele pode ser administrado várias vezes. E é bom fazermos uso dele neste tempo quaresmal. Este tempo de 40 dias lembra muitas coisas na Bíblia. O dilúvio durou 40 dias. A pregação de Jonas é que Nínive seria destruída em 40 dias. Elias, com a força de um alimento misterioso, pão e água, ele percorreu um deserto durante 40 dias até o monte Horebe. E o Espírito levou Jesus para o deserto, diz São Marcos, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás e venceu Satanás. É um retiro que Jesus fez para preparar-se para a sua vida pública. Nós, quando queremos nos converter, não devemos nos iludir que a nossa vontade vai mudar subitamente, sem exercícios, que a gente vai conseguir interiorizar toda a riqueza do chamado de Deus apenas num passe de mágica. Nós que somos homens, que somos fracos, que fazemos as coisas no tempo e não na eternidade, nós precisamos de um prazo. E este prazo nos é dado agora. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Parece um paraíso em que o homem e os animais estão bem e anjos estão presentes. Assim foi a estadia de Jesus no deserto. Mas ele foi lá para se retirar, para se entrar em contato mais íntimo com seu Pai e para nos ensinar a vencer as tentações do demônio. São Marcos não explicita aqui, mas os outros evangelistas dizem que Jesus foi tentado nas 3 concupiscências. A concupiscência da carne é a tentação do prazer, mandar que as pedras se transformem em pães. A concupiscência dos olhos é a cobiça. Tudo isto é meu, e eu te darei se tu me adorares. E o orgulho da vida. Se és filho de Deus, lança-te do pináculo do templo, porque os anjos vão te segurar. Jesus venceu essas 3 tentações e venceu com a arma da palavra de Deus. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. O precursor agora está preso. Vem aquele que foi anunciado pelo precursor, que é Jesus, pregando o reino de Deus e dizendo: o tempo se completou, o tempo dos patriarcas, dos profetas, das promessas, o tempo da espera se completou. Agora chegou o tempo da realização, do cumprimento das promessas. O reino de Deus está próximo. Deus veio para reinar no lugar do pecado, que era nosso tirano. Deus veio para nos libertar da escravidão do pecado. É a felicidade que bate às portas. Convertei-vos, mudai de rumo. Essa mudança de rumo é tão radical que ela só pode ser acolhida na fé. Porque aquilo que Jesus nos manda fazer parece naturalmente repugnante. Nós gostamos dos primeiros lugares. Jesus manda que nós ocupemos os últimos. Nós gostamos de buscar a própria satisfação. E Jesus manda que nós sejamos os servos uns dos outros e que lavemos os pés uns dos outros. Nós gostamos de ser felizes a qualquer custo. E Jesus nos manda renunciar à busca desenfreada de felicidade mundana pelo matrimônio indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe, mesmo que pareça que o seu casamento não foi o melhor do mundo. Não estamos aqui para buscar a nossa satisfação, mas para fazer a felicidade do outro com que nós nos casamos. Espontaneamente, nós rejeitamos as dores, mas Jesus diz que quem quiser ir após ele tem que renunciar a si mesmo e tomar sua cruz. Essa conversão é tão radical que só pode ser aceita na fé. Por isso, depois de convertei-vos, ele diz: crede no Evangelho. Crede que tudo isso que eu estou falando é uma coisa boa, é uma boa nova. Então devemos pedir: dai-nos uma verdadeira conversão, mas também aumentai a nossa fé. Tudo isso podemos fazer durante esses 40 dias de recolhimento interior, tentando renovar as promessas do nosso batismo de renúncia a Satanás, as suas obras e as suas seduções,
e de fidelidade absoluta a Jesus Cristo, que veio ao mundo por minha causa, para minha salvação, a fim de que nós não desperdicemos o tempo favorável com futilidades, mas abracemos com grande amor a cruz que ele carregou primeiro e sintamos uma grande honra de podermos ajudá-lo na redenção do mundo e de consolar o Imaculado Coração de Maria. Que Maria Santíssima, que entendeu tão bem o mistério da cruz, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima.